Boa noite a todos. Quinta-feira, 26 de setembro de 19, Brasília. Como é que é aquela saudação? Dia 26. Entendeu? Eu entendi. Ela esteve comigo em Nova York, a Isani Calapalo, e ela saudou aqui todos os surdos do Brasil pelo Dia dos Surdos hoje. Repete como é que é a saudação aos surdos? E aí, é mais fácil o inglês ou que língua é? Caribe. Ou o Caribe? O que você quer aprender? O que é mais fácil para você, o inglês ou o Caribe? Eu acho que é o Caribe, eu acho que é o inglês. Eu acho que é inglês. Eu acho que é inglês. Você fala inglês também, não? Entendo muito pouco. Entende um pouco, né? Então, olha só. Eu vou falar que eu sou homem, né? Sou homem, então tem que ficar fora da comparação. Qual a diferença dessas duas aqui? Tem diferença? São iguais. O que tem dentro dessa cabeça aqui? É a mesma coisa que tem dentro dessa cabeça aqui. Temos duas mulheres, dois seres humanos que são iguais. Inclusive são brasileiras. Aí a bandeira. O índio quer o quê? O que o índio quer no Brasil? Hoje em dia o índio quer o progresso, o índio quer o desenvolvimento, ajudar, fazer com que esse país cresça. O índio tem sua terra demarcada, são hoje quase 14%. Tá? Terras ricas, no Brasil todo é terra rica, né? Não é para agricultura, para mineração, biodiversidade, água potável, recursos naturais. Tem muito ponto turístico Qual a tua região? Então, eu sou da região do Parque Indígena do Xingu. Aliás, é uma das terras demarcadas aqui no Brasil. O Parque Indígena do Xingu abriga 16 etnias. É uma região linda, rica em riquezas naturais. Vamos supor que vocês topassem, obviamente, você concordasse em fazer turismo na tua região. Tu acha que isso seria bem-vindo para a tua área? Com certeza. Aliás, eu quero ressaltar aqui, a minha aldeia já faz turismo há 4 anos. A gente recebe turista em nossa aldeia. E já tem muitos indígenas de outras aldeias se copiando esse modelo de turismo que a gente faz na nossa aldeia, Terrunru, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Tem centenas de aldeias indígenas no Brasil, centenas. Tem centenas. E cada aldeia tem um comandante ali que você chama do quê? Então, esse comandante a gente chama de cacique. Na minha língua seria aneto. O que é aneto? É um líder escolhido pelo povo. E também tem FIS-caciques, lideranças locais, que eu faço parte desse grupo. Foi uma honra, nós a convidamos, ela foi conosco a Nova York, esteve ali no plenário da ONU, Organização das Nações Unidas, assistiu o meu pronunciamento, ouvimos depois o pronunciamento do senhor Donald Trump. Tá? Ela teve alguma vivência, andou por lá, viu gente, conversou. Você acha que o pessoal da ONU, né, sabe de verdade quem são vocês, o que vocês querem? Ou acha que eles vivem, em parte, né, vivem pensando de outra maneira quem são vocês? Porque assim, a verdade é assim, muitos não indígenas, a gente fala branco, assim como vocês se referem a nós como índios, a gente se refere a pessoas não indígenas branco, não é pela cor, tá? É branco por não ser índio, assim que a gente se refere. Muita gente não conhece nada da realidade indígena. Mesmo aqui no Brasil, muita gente não conhece. O que acontece? A maioria lê esses livrinhos que o antropólogo, o ambientalista se escreve, aí acaba criando aquela ideologia do índio romantizado, eu costumo dizer, aquele índio romantizado, um índio lá do século passado, não fala do índio de agora, um índio do século XXI. Olha, o ser humano evoluiu. O que nós brancos então éramos há alguns milhares de anos atrás. Alguns milhares. Nós éramos que alguns índios são hoje também. O que aconteceu com ela? Ela nasceu, pai e mãe índios, tá? Teve uma aproximação com a cultura branca, é uma pessoa que fala a nossa língua, é uma pessoa que sabe que hoje em dia ela prefere estar ao lado de tecnologias, ao lado dos avanços da ciência,
ao lado do médico, se precisar, se bem que ela tem, em grande parte, o que a biodiversidade oferece a ela, certas técnicas para curar alguma doença, que funcionam, tá certo? Até eu tenho dito sempre, né, a questão da biodiversidade amazônica nossa, nós estamos procurando parcerias com o mundo, para que possamos, com essas pessoas, com tecnologia melhor do que a nossa, mais meios que o Brasil, é difícil arranjar meio para muita coisa no Brasil, dividir isso com o mundo todo. Tem certas doenças que vocês, o nome de uma doença que vocês curam com os meios de vocês mesmos na região. Tem algumas doenças que a gente cura com as ervas medicinais. Uma delas se é tipo gripe, uma coisa fácil, tá bem quando você sente indisposição, quando você tem algumas doenças como doença de pele. A minha mãe, ela é curandeira, ela conhece muitas ervas medicinais. Eu sou uma indígena que não toma muito remédio da cidade, que eu uso mais as ervas medicinais. Eu auto-me-imunizo, tem uma medicina chamada arranhadeira, na minha língua seria ringue. Essa medicina ringue, a gente raspa todo o corpo, arranha, tanto é que eu estou arranhada aqui, não sei se o senhor consegue ver, estou tudo arranhada. Aí quem andou te arranhando aí? Pois, a minha mãe que é responsável por tudo isso, pois é essa arranhadeira que me dá resistência, me dá imunidade. É uma das medicinas que a minha mãe aplica. Tá certo, tá certo. Agora, você tem visto muita gente de fora, né, fora do Brasil. Você, quando vê um brasileiro, você conhece um pouquinho pelo semblante, pela língua, mas gente de fora do Brasil, da Europa, de outros países que andam na tua região, tem muita gente? E eu que tem mais, na verdade. Tem muito gringo aí. Gringo aí. Inclusive, alguns anos atrás, teve um grupo de chineses querendo entrar. Eles estavam querendo patentear algumas medicinas indígenas. Pois é. Tem muito gringo de olho na Amazônia. Aliás, eu já recebi propostas aí de um gringo, eu não vou citar o nome aqui, dizendo se a gente poderia vender uma parte de terra nossa para eles. Assim eles poderiam explorar à vontade a nossa terra. Mas, como sempre, meus pais me falam sempre para ficar atento com essas pessoas. Porque o Brasil é nossa. A Amazônia, quer dizer, a Amazônia é de todo o povo brasileiro. Se entra um brasileiro na tua terra e tenta negociar qualquer coisa, fica difícil. Agora, se for gente de ONG, não tem problema nenhum. O que tem muita terra indígena? Tem riqueza minerais, tem diamante, tem ouro, tá? A questão da biodiversidade. Então, eu já tive uma vez, há uns 15 anos, entre outras idas que eu fui para a região amazônica, fui em pelotões de fronteira nossa e vi lá um branquelão de 2 metros de altura, tá? Um mochilão atrás. Naquele tempo era aquele telefone Globosat, e eu perguntei lá para a autoridade, os acompanhantes, o que a gente pode fazer? Falou, nada. Nós temos que buscar maneira para deter essas pessoas, identificá-las, ver se estão de forma legal no Brasil ou não, e tomar as providências. Então, por isso a pressão toda em cima da Amazônia. É comum, não quero botar culpa em ninguém não, tá? Sobre queimadas. Todo mundo tem que ser queimada a zero. Certo? Tudo bem, certo? É a tua opinião, vamos respeitar aqui a tua opinião. Mas tem muita gente que por cultura, por tradição, toca fogo no seu roçado ali, derruba alguma coisa. De novo, muitas vezes já está derrubado para poder plantar. Tá certo? O índio também de vez em quando toca fogo para poder plantar alguma coisa, não? Vixe, é o que mais tem na aldeia. Porque assim, na minha cultura alto-xinguana, sou do Alto Xingu, é muito comum um índio queimar roçado. Às vezes as fagulhas se espalham, o vento leva, o vento é muito forte lá. Aí muitas das vezes isso acaba sobrando para o governo. É culpa do governo, é culpa de pessoas de fora. Sabe por quê? Que é mais fácil culpar pessoas de fora para tirar eles da reta? Vamos culpar os brancos? Vamos jogar a culpa neles? Eles se entendem, eles são a maioria, tá entendendo? Olha, as queimadas desse ano estão abaixo da média dos últimos 15 anos. Por que essa potencialização? Por que um chefe de Estado europeu nos atacou, me chamou de mentiroso e falou que a soberania sobre a região amazônica tinha que ser repensada? Porque mudou o governo, nós estamos agindo de maneira diferente. Nós queremos o índio do nosso lado, são nossos irmãos.
Tá certo? E nós não aceitamos aumentar da forma como querem a quantidade de terras indígenas. Nós temos hoje 14%. Eles achavam que até o final de 22 passaria para 20%. Não vai passar, no meu governo não vai passar. Nada, não estou contra o índio, mas tem que ter racionalidade para demarcar. Quando você vê uma reserva Yanomami, por exemplo, eu acho que é grande, você que vai dizer. É grande. 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Daí alguns falam, né? Tem 15 mil índios lá. Dá para contar quantos índios tem na reserva Yanomami? Na verdade, me disseram hoje, um indígena, aliás, que me disse, na verdade tem muito menos de 15 mil índios lá. Muito menos. Que tenha 20 mil para uma área 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Como é que você vai coordenar, administrar isso tudo? É impossível. A Amazônia nossa, a brasileira, é maior que a Europa Ocidental. Então essa potencialização toda agora, o pessoal lá de fora, né? Em parte tem razão, porque o que eles querem? Estão de olho na Amazônia. Agora que é duro, você vê dentro do Brasil, brasileiros, tá, embarcarem nessa canoa furada. Olha só, por exemplo, Folha de São Paulo. Eu te peço um favor, assista meus 31 minutos no meu pronunciamento. Você tira suas conclusões. Se você for para jornal, como alguns vão, está aqui, Folha de São Paulo. Presidente leva bolsonarismo para a ONU em discurso de tom agressivo. Folha de São Paulo. Foi agressivo? Eu fui agressivo? Eu ofendi algum chefe de Estado? Está lá, é só ver, assistir. Aqui vem o Correio Brasileiro. Eu dei uma entrevista para a Denise Rotemburgo, a matéria sem problema, a matéria que entrevistei para ela sem problema. Agora, o jornal como um todo. Para analistas, fala, deixa o país isolado. Analistas, fala, deixa o país isolado como? O que eu ofendi algum chefe de Estado, alguma nação? O que eu falei? Quando eu citei lá Alemanha e França, citei a quantidade dos seus respectivos territórios que são usados para a agricultura, um pouco mais de 50%, o Brasil 8%. O Brasil preserva 61% das suas terras. Tem mais, o Correio aqui também. O Brasil encolheu, é só isso o tempo todo. Agora, os outros que me antecederam, muitos deles, né, não vou generalizar, era discurso para ser aplaudido. Para ser aplaudido. E daí, o que você podia tirar disso? Nada, nada. O Globo. Bolsonaro ataca países, olha só, ataca países. E falácias entre aspas, né, para dizer que é mentira, a falácia entre aspas é mentira menos com menos, é verdade, né? Bolsonaro ataca país e verdade sobre a Amazônia e estreia na ONU. O que o Globo queria que eu falasse na ONU? Meu Deus do céu, que está tudo uma maravilha no Brasil, que é isso, aquilo, ser aplaudido, falar que o presidente daquele país está certo em relativizar a nossa soberania. É isso que o Jornal Globo queria que a gente fizesse? O Estado de São Paulo, meu primeiro emprego sem carteira assinada, que era muito comum naquela época, né? Não vou criticar o Estado de São Paulo, não. Então era menor de idade. Bolsonaro vai ao ataque na ONU e rompe tradição do Brasil. Parabéns o Estado de São Paulo. Realmente nós rompemos tradição. Tradição de subserviência. Pois é. Tradição, como é que chama de vira-lata aí que o pessoal fala? Complexo de vira-lata. Do complexo de vira-lata, rompemos. Então, o Estado de São Paulo, parabéns, meia verdade aqui. Tá certo? Você gostou do pronunciamento lá? Olha, gente, eu adorei. Foi um discurso verdadeiro, que eu nunca vi. Falou umas verdades. Sabe por que está incomodando muita gente? Essa turminha vermelha aí? Porque eles estão acostumados a ouvir inverdades. Coisas que não são verdade. Eles estão acostumados a ouvir coisas romantizadas. Aí o senhor vai lá e fala a verdade. Essa turminha não gosta de ouvir a verdade. Eles estão acostumados com umas ideologias muito romantizadas e não estão acostumados a ouvir a verdade. Pode ver, né? Um tempo atrás tinha um líder indígena no Brasil, Marcos Terena. Não era do teu tempo, não. Era criança aí. Conheceu, né? E ele foi, segundo um depoimento dele numa comissão em Brasília, eu tenho as notas taquigráficas, ele disse que o Lula foi com ele para a Líbia buscar dinheiro com o coronel Gaddafi para o PT. Então isso aí tem mais de 20 anos, não tem a data exata aqui,
Então, depois que ele foi essa comissão, foi apagado, não se toca mais no assunto. Aí pegaram o Raoni. Tá? Abusaram da boa-fé do Raoni. É um cidadão, merece todo o respeito a todos nós. Mas ele não fala pelos índios. Assim como na tua aldeia, a tua aldeia não fala o cacique pela outra aldeia. Claro que não. Eu quero deixar muito bem claro isso, aliás. Vocês parem de sair, seus hipócritas. Vocês aí que ficam, não tá falando a verdade. Você sabe por que vocês se fala isso? Porque aqui eu falo a verdade. Cada tribo, cada aldeia tem o seu próprio cacique e sua própria liderança. Somos 305 etnias diferentes, 274 línguas. Você se acha que Raoni vai representar 305 etnias que existem no Brasil? Claro que não. O Raoni está bastante idoso, com todo respeito ao idoso. Eu respeito muito ele, mas ideologias dele não me representam. Não tem mais aquela, com todo respeito ao Raoni, na idade vai pegar todos nós, já está me pegando já, 64 anos. O Raoni é bem mais velho do que eu. Não dá, quer dizer, alguns países, chefes de Estado, pegaram o Raoni, cooptaram o Raoni, e o Raoni passou. Uma coisa eu posso falar aos senhores, né? Na minha ida a Osaka, o senhor Macron queria que juntamente com o Raoni, nós falássemos sobre a Amazônia. Lá atrás, não tinha nada com derrubada, nada ainda. Eu falei, perdão, respeito ao Raoni, não cidadão, pois nem sou eu. Tem que conversar comigo. Ali começou o senhor Macron a ficar preocupado conosco. Ele falou, opa, o Brasil mudou o governo, pô, mudou o governo. Não é um governo de briga, né? Mas pode não ser de briga, a gente quer brigar com ninguém, mas também não é um governo de dizer amém para todo mundo. Mudou isso daí. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, coisa rápida aqui. O ano passado, a Folha de São Paulo, fez sempre a Folha, né? Impressionante, tudo começa com a Folha. Né? Fez uma matéria me acusando de disparar em massa o WhatsApp, né? Para fins eleitorais. Bem, a Folha publicou, o que o PT fez? Entrou com uma ação no TSE. Tá? E o TSE fez, apurou. Tá certo? E a decisão saiu hoje. Hoje o TSE decidiu, né? Não houve disparo em massa pelo WhatsApp pelo candidato Jair Bolsonaro. Ponto final. Então houve o fake news da Folha, e depois deu trabalho ao TSE, agora tinha que ter uma punição para o PT, tinha que ter uma punição para a Folha de São Paulo. Os caras não podem publicar as coisas, é comum acontecer isso daí. Um jornalzinho lá do interior, de bairro, né, faz uma matéria mentirosa, acontece. Daí alguém leva no Ministério Público, leva no tribunal, outro qualquer, entra com uma ação, e aquela pessoa passa a ser investigada em cima daquela mentira. E muitas vezes, aquela pessoa investigada, o pessoal quebra sigilo, faz isso, faz aquilo, traz gente para depor do círculo dos familiares, círculo de amizade, vai achar alguma coisa, pô. Vai ter alguém que vai falar alguma coisa, achar uma coisa, e ele acaba sendo punido não por aquilo que foi acusado, por aquilo que tem nada a ver. Isso não pode continuar acontecendo, não pode continuar acontecendo. Tá? Dor de cabeça para a gente, né? Despesa, chega no final da linha, a gente ganha ação. Tá? Quero ver o que os jornais vão publicar amanhã, se é que vão publicar alguma coisa sobre a decisão do TSE no dia de hoje. Repito, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não houve disparo em massa pelo WhatsApp, segundo massa, por ocasião da campanha eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Bem, eu quero encerrando rapidamente, né, no primeiro semestre desse ano, foi criado no Brasil, descontando aí os desempregados, né, 408 mil novos empregos, tá? Um número maior dos últimos 5 anos. O mês de agosto também foram fazendo a conta, empregados e desempregados, dados do CAGED, né? Então tivemos um saldo de 121 mil novos empregos. É pouco? É pouco. Mas pegamos a economia destroçada, sabíamos disso. A indústria de calçado vem crescendo, a construção civil também vem crescendo, a primeira companhia aérea de voos baixo custo, tá certo? Isso aí é muito usado para turismo. No Brasil, nós quadruplicamos agora a nossa capacidade de armazenamento do Banco Nacional de Perfil Genético. Teve um caso desvendado, graças a isso, há poucos dias, em Fujão, no combate a um crime no Paraná. O senhor João Moura me disse sobre esse assunto lá. Ampliamos nosso comércio de carne com a China, tivemos a grande abertura com a Indonésia, leite para o Egito, frutas para a Arábia Saudita. Estamos na viagem marcada, final do mês que vem, para a China, ajuda a Arábia Saudita.
Kuwait, Japão. Eu acho que 11 dias de viagem, né? Por que é cansativo? Não é pela minha idade, não, isso é natural. É outro fuso, né? Basicamente, nesse país é 10, 12 horas o fuso. Mas vamos fazer essa viagem, nos aproximar. Temos viagem o ano que vem para a Europa, para a África. Faz parte do trabalho da gente aí. Não é passeio, não. Ninguém vai lá para fora, como disseram agora, fui para comer pizza, pelo amor de Deus. Pô, ok? Aqui em Nova York eu não pude fazer tudo o que eu queria, estava previsto ali quase uma dezena de bilaterais, por questão de saúde não pude comparecer, tive 2 encontros rápidos com o Donald Trump, muito proveitoso, tá? O Brasil está perfeitamente alinhado com os Estados Unidos, essas viagens nossas para ampliar comércio com a China, com o Japão, tá? Nós estamos bem encaminhados na questão da OCDE. É o nosso trabalho, tá certo? Eu não estou reclamando, a barra é pesada, tem pouco tempo para a gente fazer alguma coisa, né, para se divertir, para dar uma relaxada, faz parte, mas tudo bem, vamos tocando o barco. 1x0 Palmeiras. Como é que é? 1x0 Palmeiras. 1x0. Vamos, pessoal, Palmeiras e o poderosíssimo CSA de Alagoas, isso mesmo? Então vamos assistir o Palmeiras aqui, 1x0. A torcida do Flamengo não gostou. Cid, gostou a torcida do Flamengo? Não gostou não, né? Tá certo? Não gostou, mas faz parte do... Se o Palmeiras... Pode até virar o jogo, o CSA, né? Mas imagine se o Flamengo bota 6 pontos na frente. Perde a graça do campeonato. Vamos deixar lá para finalmente. O Palmeiras e o Flamengo vai ser em São Paulo. Talvez eu compareça, né? Talvez eu compareça. E vamos deixar o campeonato decidir lá frente, que vença o melhor aí. Pessoal, muito obrigado. Como é que é boa noite aí, na tua língua aí? Eu prefiro encerrar do meu jeito, como sempre Vamos encerro lá. nos meus vídeos. Gente, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Tchau. Tchau. Acabou. Fala aí, falei. Viva os indígenas do século XXI. Arro! Valeu, pessoal. Boa noite aí.